Eu quero ler com vocês, meus irmãos, um dos textos que eu mais gosto de pregar, embora o sermão seja outro. Eu gosto de pregar muito esse texto, na carta de Paulo aos Filipenses. Eu já expus esse texto de uma outra perspectiva aqui. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Meus irmãos, um dos sentimentos mais universais do gênero humano é a saudade. Eu creio que muitos de vocês são marcados por isso, porque eu creio que boa parte de vocês não é de Niterói. Alguns vieram do Rio de Janeiro, capital. Aqui deve ter muito mineiro, eu imagino. Deve ter bastante capixaba. Deve ter nordestinos, filhos de nordestinos. O reverendo Paulo é mineiro? Mineiro. Eu não espalho, eu sou paraibano. Então, radicado no Rio de Janeiro com 3 meses, eu tenho que explicar sempre. Então, mas moro mais de 50 anos, quase 50 anos fora daqui. Então, saudade de parentes. Eu imagino nas férias a igreja esvazia, que vão visitar a sogra, ficam lá um mês, vão visitar a mãe, fica 3 dias, ou vice-versa, não sei bem. Mas acontece, as pessoas viajam e voltam com saudade, e é natural. Então, a saudade é marcante em todos nós por causa de lugares, pessoas e épocas. Saudade é a lembrança acompanhada, né? Ou a solidão acompanhada do que foi. Se eu for me estimular aqui por Pablo Neruda, independentemente de sua linha ideológica, eu posso dizer que a saudade é quando o amor não foi embora, mas o amado já. O amado não está ali, mas o amor continua. E a saudade, ela nos fala de nosso limite. Limite, primeiramente, espacial. Eu estou aqui e não lá. Eu sou de hoje e não de ontem. Nos fala também do que não é, que teimosamente faz questão de estar na memória, no nosso pensamento. E quando eu penso em saudade, eu lembro de 2 poemas, um muito conhecido e outro menos conhecido. O menos conhecido é de um pernambucano, Adelmar Tavares, que escreveu algo que me lembra muito meu tempo de estudante. Para matar as saudades, fui ver-te em ânsia correndo. E eu que fui matar saudades, vim de saudades morrendo. Eu acho belíssimo isso, né? Porque eu me lembro da minha mãe. Quando eu vinha ao Rio de Janeiro, ficava 2, 3 dias, ela falava, por que você veio? Para aumentar a saudade. Se não viesse, reclamava. Quando ia embora, é aquela tristeza, né? Isso aí as pessoas estão acostumadas. E o poema mais conhecido, isso aí a gente aprendia na infância, nos livros que se repetiam de pai para filho, ou de irmão mais velho para mais novo, é do Antônio Gonçalves Dias, né? Da poltrona, patrono da cadeira 15, da Academia de Letras, escreveu, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, e depois conclui dizendo, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Paulo era um homem marcado por sentimentos de saudade. E a igreja de Filipos era uma igreja que deixava muita saudade. É algo que me impressiona nessa igreja.
A ideia de saudade acompanha alguns personagens, inclusive a Paulo. Paulo nos fala, por exemplo, de Epafrodito, que fora emissário da igreja para socorrê-lo na prisão, mas que agora Epafrodito adoeceu, isso está no capítulo 2, verso 26, ele adoeceu, a igreja soube da sua doença e ele ficou muito triste por ele não poder voltar, ele com saudade da igreja, e a igreja triste por ele se entristeceu por si e pela igreja. Ele nos fala de Timóteo era alguém que cuidava dos interesses daquela igreja, como alguém que amasse muito aquela igreja. E Paulo nos fala também da sua saudade, no capítulo 1 que lemos, no verso 8 ele diz: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo. A palavra saudade não aparece no nosso texto, é apenas uma tradução. A nossa palavra saudade ela é raríssima, talvez só mais uma ou duas línguas tenham essa palavra como paralela, é difícil encontrar outra língua, mas no texto, o grego, o sentido da palavra é de um desejo intenso. Essa é a ideia, um desejo intenso. Então, traduziu-se muito bem por saudade, porque não tinha como colocar um termo assim que equivalesse a um desejo intenso. Daí o conceito para nós de saudade. Paulo, Epafrodito, Timóteo sentiam algo semelhante pela igreja. E como eu falei, Paulo era marcado pelo sentimento de saudade, porque ele usa essa mesma expressão para falar aos romanos. A tradução diz lá, muito desejo ver-vos. Ele fala dos coríntios, que saudades. Ele fala aos filipenses, saudade que tenho. Ele fala de Timóteo, estou ansioso por ver-te. Então Paulo era marcado por isso, por algumas razões. Ele não ficava muito tempo em algum lugar. Ele viajava, permanecia pouco tempo. O máximo que ele permaneceu em uma igreja foi 3 anos. Foi na igreja de Éfeso, depois os Coríntios, 1 ano e meio. Todas as demais igrejas ele ficou muito tempo. Onde ele mais permaneceu, a sua capela principal foi a prisão, de onde ele escreveu grande parte de suas cartas. Mas a minha questão é, o que fazia com que a igreja de Filipos despertasse tanta saudade? O que será? O que essa igreja tinha de especial que era tão característico dela as pessoas sentirem saudade? Por que a igreja despertava tantas lembranças amorosas por parte daqueles que a conheciam? E eu quero expor esse texto nesta manhã sob esta perspectiva, lembranças de uma igreja. Uma das coisas que aprendemos no texto é que essa igreja deixava boas recordações, gerava saudade, porque era uma igreja cooperante. No verso 3, Paulo dá graças a Deus por tudo que recordava da igreja. Ele falou, dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Certamente, nem tudo era motivo de grata recordação, mas tudo que ele recordava era. A sua memória era uma memória santamente seletiva. No verso 5, então, ele vai explicar o motivo pela vossa cooperação no Evangelho. A palavra cooperação aqui, ela tem um sentido de união. Era uma igreja unida, mas não era uma união meramente intelectual, nominal. Era uma união prática que se manifestava de uma forma bastante concreta no convívio da igreja. Por isso, a boa tradução de convívio, de cooperação, quando Paulo, por exemplo, escreve, ou quando o escritor de Hebreus, melhor, escreve aos Hebreus, diz, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Então, observe, não era uma cooperação circunstancial, era uma cooperação que era resultado de uma união. A igreja de Filipos, que não era perfeita, ela tinha os seus problemas, mas era uma igreja que procurava ser unida e vivia unida em torno desta palavra. E mais, era uma igreja unida desde o início. Porque às vezes nós estamos unidos circunstancialmente.
E não há nenhum mal nisso em alguns momentos da vida. Por exemplo, há uma enchente aqui em Caraí. Então nós esquecemos nossas diferenças, nós não queremos saber de partido político, de religião. Nós estamos ajudando mutuamente aqui na rua, ajudando, socorrendo os necessitados e pronto. Essa união, ela é desejável e ela é natural, afinal todos nós fomos criados à imagem de Deus. Mas quando nós falamos da igreja, a questão vai além disso, porque essa união cooperante é porque nós estamos unidos em Cristo, e Paulo diz que pela vossa cooperação no Evangelho desde o início. Porque, meus irmãos, uma das grandes bênçãos de Deus que nós perdemos a dimensão é a rotina. Nós nos acostumamos, esses dias eu publiquei um artigo sobre isso, que nós nos acostumamos com as maravilhas e é preciso que nós nos desacostumemos das maravilhas para que aprendamos a enxergar as maravilhas. É como, muito simples, você perde algo que é tão rotineiro. Exemplo simples, você pela manhã vai ligar a torneira e não tem água. Você vai falar assim, mas logo hoje não, podia ser logo amanhã, logo ontem, logo anteontem. Qualquer dia que falta água é ruim. Ou o dia que você ligar e faltar energia. Faltar energia, ou seja, é uma coisa que vai acontecer. Todos vão dormir mais cedo, porque ninguém sabe conversar no escuro. Ou enquanto o celular durar a bateria. Faltar energia, falta luz. Logo hoje o carro não pegou, sua bateria está piscando lá um tempão, isso, porque você nunca foi tomar providência, você quebrou o painel para não ver aquilo, né? E agora acabou a bateria, é o problema. Mas qual é a rotina? É ligar o carro pegar, interruptor luz acender, a torneira abrir. Então, as bênçãos de Deus, que não se limitam a isso, do amanhecer, do cuidado de Deus, da saúde que nós temos, das bênçãos espirituais, que nós nos acostumamos com ela, nós pensamos que, por elas soarem naturais, elas estão no nível natural e perdemos a dimensão de que ela é sobrenatural e se manifesta naturalmente a nossa percepção, mas elas provêm de Deus, é o que Paulo fala das bênçãos celestiais. Então, percebam, a cooperação da igreja era desde o início, a igreja não ficou apenas agindo num momento ou no outro, desde o início. E é difícil para nós manter uma sequência. É difícil para nós manter uma rotina de serviço, de gratidão a Deus, de fraternidade, de socorro. É muito difícil. É mais fácil nós agirmos sobre impactos, impulsos, e não há nenhum mal nisso necessariamente. Mas a questão é maior que eu estou propondo, biblicamente, é de nós termos uma constância pela vossa cooperação desde o início. Mas parecia, ou podia parecer, um argumento retórico de Paulo, mas não era. Lembre-se, em Atos 16, Paulo começa a igreja lá como? Ele prega para aquelas mulheres que estavam no lugar de oração, Lídia se converte, e o que Lídia pede a Paulo e Silas? E os constrange a isso, para que se hospedem na casa dela. Paulo não tinha onde se hospedar. Ele não podia chegar, eu quero um hotel aqui, 5 estrelas, tem na cidade? Não tinha, mas vai para a casa dela. Depois ele vai preso, porque ele expulsa o demônio da adivinhadora. O carcereiro tem que cuidar deles. Eles são libertos miraculosamente. O carcereiro se converte. O que o texto de Atos vai nos mostrar? É que agora o carcereiro cuida das suas feridas. O carcereiro curando das feridas? Estranho isso. O carcereiro sabe manter o sujeito preso, acorrentado. Mas agora ele coloca Paulo à sua mesa e Silas, os alimenta e cuida das suas feridas. Trata deles, está lá em Atos 16, 33 e 34. Vejamos mais, na cidade seguinte, quando Paulo foi para Tessalônica, a incipiente igreja que deve ter ficado reunido na casa de Lídia, que era a mulher com mais recursos, e pela narrativa de Lucas, o que se supõe é que Lucas ficou, o pastor, ali, pelo tipo de narrativa, a ideia que dá é que Lucas permaneceu em Filipos. A igreja está tão atenta a Paulo que já providencia recursos para ele. Quer dizer, Paulo não teve nem tempo de sentir saudade da igreja, mas a igreja manda recursos para ele. Observe como essa igreja, desde o início, estava assim. Quando mais tarde Paulo faz uma campanha para os pobres de Jerusalém, havia uma grande fome em Jerusalém, e mais, além desta fome
que já havia sido profetizada por um profeta chamado Ágabo, houve um ingrediente forte. Cláudio, o imperador romano, expulsou os judeus de Roma e muitos voltaram para lá, como Priscila e Áquila, são um exemplo. E certamente alguns voltaram sem seus bens. Se há um grupo de pessoas que volta para sua terra sem seus bens, a fome aumenta, a inflação aumenta, e já havia uma fome na cidade. E agora, Paulo, com uma visão estrategista cristã, ele vai fazer oferta nas regiões da Caia, que envolve Corinto, e regiões da Macedônia, que envolvia Tessalônica e envolvia Filipos. E essa igreja também se pronunciou rapidamente, e Paulo a toma como exemplo para incentivar os coríntios. Então, quando Paulo diz, olha, pela vossa cooperação do evangelho desde o início, Paulo tinha razão. Ele não estava só usando argumento retórico, muita verbosidade e pouco conteúdo. De fato, a igreja era assim. E tinham se passado 10 anos entre o início da igreja e a escrita desta carta. E ele pode olhar para trás e falar, olha, essa igreja dá saudade. Eu tenho ternas lembranças desta igreja, porque uma igreja cooperante não é de agora, não é de ontem, é de sempre, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora tem sido assim. Igrejas assim, meus irmãos, deixam saudade por quem quer que passe por ela. Mas Paulo mostra mais. Ele vai dizer que esta igreja, ela participava da graça. Ele usa um texto muito amplo e enigmático. Ele diz no verso 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. A questão é, o que é participar da graça? Todos sois participantes da graça comigo. A nossa cultura é a cultura de muita verbosidade, né? A nossa herança é essa. Quando você estuda a história do Brasil, os viajantes sempre observavam que nós queríamos ter no Brasil advogados e alguém para cargo público. Todos eles observavam isso. Era muito comum isso em 1865, viu Agassiz falando isso, que era comum nas nossas tradições. Se a família fosse elitizada, queria alguém para um cargo público, então carreira jurídica era um caminho, ou um ofício sacerdotal. Então a verbosidade é muito comum. Então discursos magníficos, prefeito que dorme no observatório para ver a tempestade, para ver uma tempestade terrível. Então, quer dizer, então essas coisas são retóricas, são bonitas, dá muito voto. Então isso faz parte, a gente se acostuma com isso, nem liga mais. Uma cultura com muitos adjetivos, em geral, tem poucos substantivos. E uma decadência de uma cultura é justamente a decadência da língua. Isso é muito comum. A língua, ela perde o sentido, então você precisa tornar cada vez mais adjetivada, porque os adjetivos valem pouco. Então eu quero criar vários adjetivos para dizer a mesma coisa, que eu não sinto nada. Os mais velhos vão entender. É o Rolando Lero cultural. Né? É o Rolando Lero cultural. Então a nossa cultura é muito de palavras, verbosidade, expressões bonitas, construções magníficas, mas de pouco conteúdo prático. Pouco conteúdo prático. Na hora de fazer mesmo, como dizia antigamente, pegar no breu, aí eu estou fora. Eu estou fora na hora de, quando precisar de mim, conte comigo, assim, Deus vai dar, etc, etc. E você? Não, vou para casa. Eu tenho ocupação, minha esposa está me chamando, tal, etc. Então é muito disso. Paulo nos fala aqui de uma igreja participante da graça. Mas o que significa participar desta graça? Não era a retórica de Paulo. Nós podemos entender isso de várias formas que não se excluem necessariamente, mas podem se completar. Uma delas é a ideia de socorrer necessitados. Participar da graça é socorrer necessitados. Quando Paulo escreve aos Coríntios, falando daquela oferta, ele menciona as igrejas da Macedônia, que eu falei há pouco. Dentre as igrejas da Macedônia estava a igreja de Filipos. Paulo olhou para essas igrejas da Macedônia e falou, gente, como é que eu vou pedir ajuda a esses irmãos
Vocês estão tão pobres. Jerusalém está pobre, mas aqui também eu não tenho nem condições de pedir para eles alguma coisa. É um constrangimento, é um constrangimento. Os pastores já sentiram isso várias vezes na igreja, quando uma igreja tem que ajudar a outra, às vezes é uma enchente em algum lugar, um incêndio. Eu me lembro que há uns 30 e poucos anos atrás, quer dizer, falar de enchente no Rio é redundância, mas então, há uns 30 e poucos anos atrás, uma enchente como uma igreja de Olaria, perdeu tudo. Então, eu falar lá na igreja de Vila Guarani, que eu era pastor, para ajudar, era meio complicado, mas falava se a igreja mandava donativos, porque era uma igreja pequena ajudando uma outra. E a gente se surpreende, porque o coração dessas igrejas é muito maior do que a sua membresia. Bom, então Paulo se constrangeu com isso. De onde eu estou tirando isso? Estou inventando isso? Não, não estou. Paulo narra esse fato, não da Vila Guarani nem de Olaria, obviamente. Mas Paulo, ele fala isso sobre as igrejas da Macedônia, porque quando ele escreve aos Coríntios, os incentivando, ele diz o seguinte, no 2 Coríntios 8:4, ele diz que esses irmãos pediram com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Ele está dizendo, olha, eu estava meio constrangido, mas esses irmãos falaram comigo, Paulo, por favor, não nos deixe fora disso. Nós queremos ajudar. E não pediu uma vez só retoricamente, não. Alguém fala assim para você, você quer almoçar? Não, não quero não, então guarda a comida. Não foi isso não. Pediu com muitos rogos a graça, que é a mesma palavra, de participarem, é a mesma palavra para cooperação, da assistência, diaconia aos santos. Então vocês vejam como esses irmãos eram. Eles estavam dispostos a dar além do que tinham, porque ele vai falar mais abaixo sobre isso, deram além de suas posses para socorrer necessitados. Então Paulo diz aqui que participar do socorro aos irmãos é uma graça. Então Paulo pode olhar para a história dessa igreja, Paulo pode olhar para a sua experiência pessoal e falar, vocês são participantes da graça comigo, porque vocês nunca se esqueceram de mim, vocês nunca se esqueceram de igrejas que eram necessitadas. Os filipenses haviam socorrido a Paulo mais de uma vez, e Paulo nunca teve constrangimento de aceitar a ajuda dos filipenses. É uma coisa curiosa. E não era muito do feitio de Paulo. Ele não era muito de aceitar a ajuda dos coríntios, mas de Filipos não. Ele não tinha problema nenhum com isso, porque era uma igreja que participava da graça. Há uma outra forma de entender essa participação na graça, que é uma forma mais óbvia, que salta aos olhos, é a graça da salvação. Porque Paulo fala aos Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando Paulo fala, olha, vocês são participantes da graça comigo, ele está dizendo, vocês e eu fomos alcançados pelo mesmo evangelho, pela mesma graça. Então, todos nós somos devedores à graça de Deus. Há uma terceira forma mais perspicaz de perceber esse texto. Paulo estava preso. A igreja de Filipos estava sofrendo algum tipo de pressão e perseguição. E quando ele diz, vocês são participantes da graça comigo, ele está dizendo, vocês são participantes da graça da perseguição. Vocês estão sendo perseguidos por causa do evangelho. Eu também estou sendo perseguido. Nós participamos dessa mesma graça. Mas de onde vem esse conceito de graça da perseguição? Quando vocês vão no capítulo 1 de Filipenses, no finalzinho do capítulo 1, versos 29 e 30, nós encontramos lá, porque vos foi concedida a graça, a mesma raiz da palavra, de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouvis que é meu. A graça de padecerdes. Paulo padecia, a igreja padecia e havia uma solidariedade entre eles. Vocês sofrem por causa do evangelho aí, eu sofro aqui. Isso é graça de Deus. Deus nos considerou dignos de participar da graça do sofrimento. É uma perspectiva que a gente foi perdendo com o passar dos anos, ainda mais com o chamado Evangelho da Prosperidade, é a ideia da própria mortificação, do deixar, do negar-se a si mesmo. Não é que nós procuremos perseguição, não é isso.
Mas a ideia de que o cristianismo muitas vezes envolverá a graça da perseguição, porque Paulo diz que todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. E aqui nós estamos numa nobre sucessão, como nos fala Jesus Cristo nas bem-aventuranças. Quando ele diz, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Uma nobre sucessão, os profetas passaram por isso, e nós somos sujeitos a isso também, quando nós de fato vivemos dignamente o Evangelho. Então Paulo diz, olha, vocês participam da graça, nós estamos sofrendo, mas isso não é em vão, e pela graça de Deus que tem um propósito que ultrapassa a nossa compreensão. E é uma quarta visão, como eu falei, que não se exclui, pode se completar, é a graça de pregar o Evangelho. Nós somos participantes da graça. Deus partilhou conosco esta responsabilidade. Deus partilhou com a igreja de Caraí o privilégio e a responsabilidade de pregar o Evangelho, como partilha isso com o seu pastor, como partilhou com o apóstolo Paulo e como fez o mesmo com a igreja de Filipos. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, verso 8, ele diz, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça. Que graça é essa? De pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Observe, e foi concedida esta graça. Se vocês são participantes da graça, vocês podem pregar o Evangelho. É a graça de Deus. É a graça que nos concede este privilégio. Quando Paulo escreve, ou no caso já havia escrito aos Coríntios, ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus é superabundante, mas alguém trabalhou. Deus pode abençoar sem o nosso trabalho, mas o caminho ordinário é o nosso trabalho para que Deus abençoe pela sua graça. Então, observe, meus irmãos, nesta perspectiva, Paulo estaria estimulando a igreja de Filipos a continuar vivendo o Evangelho, a pregar o Evangelho, porque isto é uma graça de Deus. Então, quando Paulo olha para os filipenses, fala, olha, esta igreja deixa saudade mesmo. É uma igreja que participa da graça. Mas há um terceiro aspecto, me aproximando já para o encerramento, para não atrasar o nosso horário, é que esta igreja que deixava saudade era uma igreja que amava. Vejam o verso 9. Diz assim o verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Paulo, numa manifestação espontânea daquilo que ele sempre fazia por aqueles irmãos, já que ele orava sempre por aqueles irmãos, versos 3 e 4, ele diz que sempre orava, mas agora ele, enquanto escreve, ele interrompe a sua escrita. Eu não consigo imaginar isso, a fluidez de Paulo e a sua espiritualidade e sensibilidade. Parece que ele está escrevendo e para orar. Ele está escrevendo e ora, enquanto ele escreve. Mas ele sempre ora pelaquela igreja, mas ele sentiu vontade naquele momento de orar. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Duas coisas preliminarmente podemos perceber aqui. A primeira delas é que o amor existia. E era visível, porque ele ora para que o amor aumentasse. Só pode aumentar o que existe. Se não existe, não há o que aumentar, tem que ser criado. Então havia um amor concreto. E quando você estuda a carta, você vê claramente que essa igreja era uma igreja que amava, é uma igreja que manifestava este amor de forma bastante concreta. Mas, ao mesmo tempo, este amor não era perfeito. Então, a igreja de Filipos não é a igreja ideal. Às vezes a gente ouve falar, temos que voltar à igreja primitiva. Depende. De Ananias e Safira? Ah, não é essa não. Bom, de Barnabé e Paulo, aí João Marcos Medroso?
Como é que é esse negócio? De Timóteo, um estômagozinho sensível? Né? Como é que é o negócio? Que igreja é essa que a gente quer voltar? Então, não vamos idealizar a coisa. A Bíblia não idealiza nada, ela trata a realidade como ela é. Então, a igreja do Novo Testamento tinha problemas. E mesmo essa igreja, para mim, que era a melhor do Novo Testamento, ela tinha duas irmãzinhas lá que não se entendiam, coisa rara, mas ali acontecia isso. A Evódia e a Cíntia, que não pensavam concordemente no Senhor. Bom, acontecia. Então, a Bíblia não fica idealizando. Então, amor existia, mas não era um amor perfeito. E este amor, que ele vai nos mostrar aqui, está ligado ao pleno conhecimento. Agora, a ênfase de Paulo, é importante dizer, não é na imperfeição. A ênfase dele não é essa. A ênfase é na necessidade de crescimento. Ou seja, o pressuposto ali está, mas a ênfase dele é no crescimento. E esta ênfase era comum a Paulo, é um tipo de construção típica de Paulo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente. Aumentar aqui é de crescer superabundantemente. Era algo muito grande, mas ele quer que cresça, que exceda, que transborde ainda mais. E ele fala de forma redundante, mais e mais. Ele usa uma forma redundante. Aumente, que já é uma palavra superlativa, e mais, em pleno conhecimento. No conhecimento intensivo. Então você observa que amor não é mero sentimento. Amor não é mero sentimento. Né? Quando eu era jovem, havia as expressões, né, bombásticas, acho que hoje ainda existe, eu estou meio desatualizado, né? Eu te darei o universo, etc. Né? Universo. Eu costumo dizer para casais, não que seja a minha área de atuação, eu falo assim, olha, prometer o mundo para minha esposa é muito bom. Mas quando tiver um clima aqui no Rio de Janeiro, frio aqui no Rio é de 15 graus, né? 15 graus aqui é um frio mortal, né? É quase congela. Difícil é pegar um copo d'água para minha esposa com 15 graus. Sair da cama, né? Dar o universo eu dou. Agora, levantar da cama com 15 graus e pegar um copo d'água na geladeira é amor demais. Então, eu quero dizer que as coisas abstratas são... Eu estou apenas criando um exemplo para vocês. Pode ser 10 graus. Não, eu estou apenas querendo dizer para vocês que as coisas abstratas, grandiosas, são magníficas. Mas as coisas concretas... Então, eu amo cachorro, mas botar ele no meu carro, no meu banco de couro, para levar ao veterinário, aí é amor demais para mim, entende? Eu gosto de brincar, comprar ração, uma bolinha lá para ele, se a gente tiver uma bolinha de golfe não, é de tênis, eu levo, verdinha, novinha, eu prefiro. Então eu acho legal, mas botar no banco de couro, aí não, filha, leva lá, é mais fácil. Então, eu estou querendo dizer que, às vezes, a gente é próprio de nós coisas bombásticas e grandiosas, mas na hora do concreto ali, é difícil demais. Vai a casa. Mas vai a casa. Lava a louça da pia para sua mãe hoje. Mãe, mas eu amo você, você é a rainha do lar, mas lavar a mão, é muito a minha vocação espiritual, é a oração e tal. Então, você arruma uma desculpa qualquer. Paulo, aqui, ele vai mostrar que o amor, ele está ligado ao conhecimento, ao pleno conhecimento, que é uma expressão, uma tradução muito forte, mas seria um conhecimento intensivo, experimental, de Deus. O que vai nos mostrar o seguinte, que quanto mais eu conheço a Deus, o meu amor vai aumentando pelas pessoas. Só que ele acrescenta um detalhe, em toda percepção, uma palavra que só ocorre aqui, toda percepção, daqui que vem a palavra estética. É difícil isso, fazer o transporte. Então, me parece que Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu oro para que vocês amem cada vez mais. Este amor está associado a aproximar-se de Deus. E quanto mais vocês vão se aproximando de Deus, vocês vão tendo maior discernimento em como expressar este amor. Porque é amor que estraga. Amor que estraga. Não acontece isso? Os pais não estragam os seus filhos muitas vezes com um suposto amor mal direcionado, ausência de disciplina, deixar fazer o que quer. Eu amo, eu entendo, mas não.
eu não vou falar chinelada porque senão vou preso, mas uma chicotada vai bem. Então é o seguinte, então meus alunos não entendem quando eu falo, eu gosto de criança educada, então eu gosto, eu amo criança. Então é uma questão complicada isso. Você quando não entende isso, eu me lembro de contar para vocês, essa filmagem vai ser editada depois, minha esposa jamais vai ver isso. Então eu me lembro uma vez, isso me atrapalhou minha vida. Nesse caso eu estava certo, né, que eu sempre estou certo, a maioria das vezes eu estou errado. É muito comum isso. Mas uma vez eu estava indo para a igreja, eu era pastor em Osasco ainda, e parei num sinal, e alguém veio no sinal, parou tal, e pediu um dinheiro para a rodoviária. E já era rodoviária, Maringá é diferente. Maringá, comprar gás. Eu estou até guardando um botijão de gás para dar para essas pessoas, mas é sempre comprar gás, não vai carregar, então deixa. Então, é isso. Mas minha esposa comprou um macarrão, mas não comprou o Adria, que é o melhor, comprou o outro. Bem. Mas tá lá. Então, era essa questão de gás, rodoviária, tal, aquelas histórias que alguém está doente, lá, tem que socorrer lá em São Luís do Maranhão. Tal. Bom, então, não posso, fechei. E minha esposa ficou muito indignada comigo naquele dia. Falou, bem, um homem quase chorando, tal. Falei, bem, olha, essa história não me parece verdadeira, eu estou indo para a igreja, tal. Eu me senti muito mal. Aquilo foi mal para mim, para o culto, daquela forma. Eu me lembrei do livro Em Seus Passos que Varia Jesus, né? Se eu não me engano, teve um confronto assim, de alguém que procurou a casa do pastor. Eu lembro disso, eu li já tem uns 50 anos, então minha memória não me ajuda. Mas eu falei, tá, pessoal, semana que vem, mesma igreja, mesmo sinal, aquele homem está lá pedindo a mesma coisa. Olhei para minha esposa, olhei para ele, aí eu dei sim uma acelerada boa e fui embora. Então, foi uma coisa muito engraçada. A história era a mesma rodoviária, a mesma... Poxa, uma semana ele não viajou ainda. Então, eu estou defendendo uma tese a partir da história. A história serve para ilustrar. Se não ilustra, esquece uma história, mas mantém uma tese. Nós precisamos ter discernimento no nosso amor. É essa a questão que Paulo está nos mostrando dentro da minha perspectiva. Ele orava para que a igreja amasse mais e mais, no pleno conhecimento de Deus e toda a percepção. Porque nós erramos em nosso amor. Amor não elimina a justiça. E eu sei que é muito difícil entender essas coisas perfeitamente, porque somente Deus tem um domínio perfeito disso. E nós temos que pedir a Deus, Senhor, me dê discernimento, porque o meu amor vai estragar. Neste caso. E outras vezes não, eu preciso compreender e caminhar mais. Mas quem é suficiente para isso? Eu não sou. Então Paulo ora. Paulo ora para que a igreja amasse mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Quando o escritor de Hebreus usa essa expressão de exercitar, de amor, de crescer, ele fala assim, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades. Faculdades é a mesma ideia da palavra, a origem é a mesma, da palavra percepção. Exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Repare, as suas faculdades, seu discernimento, exercitado. Exercitado que é treinado. Ou seja, eu não nasço com a faculdade de discernir as coisas. Você pega esse Ralph Oppenheimer, um gênio da física, mas um imbecil. Fora da física, ele é um imbecil, nazista. Uma vida totalmente insegura, imatura, um gênio, comparado a Einstein. Mas, idiota. A questão não é de conhecimento, é de discernimento, e somente Deus pode nos dar esse discernimento. Então, leia o livro. Bom, então está lá. Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Somente Deus pode fazer isto. A igreja de Filipos tinha isso. Mas Paulo orava para que ela aumentasse cada vez mais. E Paulo ora mais uma vez. Ele diz ao seguinte aos Tessalonicenses: e o Senhor vos faça crescer e aumentar, a mesma palavra que ele usa para aumentar, no amor de uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco.
Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis, a mesma expressão, progredindo cada vez mais, e na verdade estás praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, de novo a expressão, a progredirdes cada vez mais. Progredir, crescer. Então, Paulo, voltando ao texto de Filipenses, ele ora para que Deus desse o discernimento, juntando isso com os hebreus, o discernimento para distinguir o bem do mal. Era um amor que amadurece numa capacidade de discernir. Isso só é possível pelo crescimento de uma relação com Deus, e Deus mesmo vai nos esclarecendo. Os filipenses tinham isso, e de fato, ali nós tínhamos uma igreja que deixava saudade. Concluindo então, rapidamente, que eu já trazei a escola dominical. Algumas aplicações muito rápidas. Primeira delas, a união da igreja, ela deve ser real, não artificial. E essa união deve ser em torno do Evangelho. Paulo dava graças a Deus por uma igreja que cooperava no Evangelho. O Evangelho é a grande força centrípeta, a grande força agregadora em torno do Evangelho. Com a união que não é em torno do Evangelho, não vale. O povo estava unido para crucificar a Cristo. O povo estava unido para pedir um rei em lugar de Samuel. A unidade não é o ponto mais importante. A oração de Cristo é para que nós fôssemos unidos, santificados, na verdade. A verdade que é o ponto agregador. O segundo ponto é que a nossa cooperação não significa somente uma ajuda financeira, mas também compreensão, simpatia, amizade, intercessão. Tudo isso nós vimos da parte de Paulo e por parte da igreja. Outro aspecto, todos nós somos inteiramente, pela graça de Deus, todos nós somos salvos inteiramente pela graça de Deus. Portanto, devemos ser agradecidos a Deus, usando dos talentos que Ele nos concede a serviço do seu reino. Portanto, quando enfrentamos adversidades, passamos por aflições por causa do Evangelho, nós podemos ter aqui um sintoma da graça de Deus que nos lapida em nosso crescimento espiritual. Deus nos prova para o nosso crescimento. E, mais um ponto, o amor da igreja só pode ser desenvolvido por meio do conhecimento de Cristo. E, finalmente, o exercício deste amor nos aperfeiçoa e toda a igreja é beneficiada. Nós conhecemos mais a Cristo como igreja. Este conhecimento nos dará maior discernimento. Nós exercitaremos melhor o amor e toda a igreja será beneficiada. Que Deus continue a abençoar esta igreja para que ela continue sendo uma igreja que deixe saudade por causa disso, por participar da graça, por ser uma igreja cooperante e uma igreja que ama com discernimento. Amém.